resolve. Então, galera palmeirense, é o seguinte, a Copa do Mundo está chegando ao final, graças a Deus, vai acabar essa Copa do Mundo e a gente vai poder esquecer o Palmeiras neste Mundial e focar aí nas competições que restam para o Palmeiras, que são as 3 competições. Estamos vivos na Copa do Brasil, no Brasileirão e na Libertadores da América, meus amigos palmeirenses, e a gente de verdade, espera de verdade que o Palmeiras possa conquistar uma das 3 ou até 2, meus amigos palmeirenses, que seria maravilhoso, seria até bom para o próprio Abel Ferreira voltar aí, ter a confiança do torcedor palmeirense, porque milhares e milhares de torcedores perderam a esperança e não acreditam mais no Abel Ferreira, e eu me incluso nesse meio também, meus amigos palmeirenses. Você está no meio que não acredita mais no trabalho do Abel Ferreira? Você ainda acredita no Abel Ferreira? Você está pelo menos com dúvida do trabalho do Abel Ferreira? Explique aqui nos comentários, meus amigos palmeirenses. Palmeiras só jogará semana que vem contra o Mirassol. Eu não entendo por que o Palmeiras não joga neste final de semana, porque todos os clubes vão jogar neste final de semana, menos o Palmeiras, meus amigos palmeirenses, eu não sei por quê. Era para ter Palmeiras neste final de semana, torcedor palmeirense. Então, vamos para algumas notícias que estão acontecendo. Meus amigos palmeirenses, parece que vamos perder o Richard Rios. A Roma avançou nas conversas com o staff de Richard Rios nas últimas horas, mas ainda não chegou ao valor mínimo exigido pelo Palmeiras. Ontem a gente passou a informação do jornalista Gustavo Solé da Bandeirantes que a Roma tinha feito uma proposta de 30 milhões de euros. E hoje a gente vê essa informação que a Roma não chegou neste valor, meus amigos palmeirenses, mas já está com conversas adiantadas com o staff de Richard Rios, meus amigos palmeirenses. Já saiu até valores do salário do jogador lá na Roma. Então, eu acho que vão chegar a um acordo e vamos perder o Richard Rios. Eu espero que não. É um jogador importantíssimo, peça crucial no meio de campo do Palmeiras, então eu espero que ele fique torcedor palmeirense. Mas se for vendido, o Palmeiras tem a obrigação de contratar um jogador à altura. Lembrando que a janela de transferência internacional abre hoje, meus amigos palmeirenses, e a partir de hoje o Palmeiras poderá contratar novos reforços que estamos precisando bastante, torcedor palmeirense, com a saída do Estevão, com a lesão do Paulinho, que não joga mais nesta temporada, com a possível saída do Richard Rios, o Palmeiras precisa de reforços, torcedor palmeirense. Olhe bem, Jornal Turco, as marcas, será que já estão querendo aí repor a saída do Richard Rios com esse jogador? Jornal Turco, as marcas, coloca que o Palmeiras quer a estrela do Fenerbahçe, a estrela. Fred, lembra do Fred, o volante Fred, que jogou no Manchester United? Que o Palmeiras está preparando aí uma oferta de 9 milhões de euros para contratar o meio-campista Fred, de 32 anos de idade, meus amigos palmeirenses. O Richard Rios tem 25 anos e vamos contratar um volante de 32 anos. Esse é o planejamento do nosso grandioso Palmeiras. Mas você acompanha o Fred no Fenerbahçe? É uma boa contratação. Ele mesmo com 32 anos aqui no Brasil iria jogar bem, iria ser uma peça importante para o meio de campo do Palmeiras. Você aceitaria o Fred? Segundo o jornal turco As Marcas, o Palmeiras está prestes a fazer uma proposta de 9 milhões de euros e, segundo informações, o jornal Marca pede algo a mais, torcedor palmeirense. Então, quer dizer que mais de 10 milhões de euros em um volante de 32 anos, vale a pena gastar esse dinheiro em um volante de 32 anos? Coloque sua opinião aqui
nos comentários, torcedor palmeirense. Olhe bem, notícia do GE. Esquecido na Copa do Mundo de Clubes, Felipe Anderson tenta recuperar espaço no Palmeiras após saída de Estevão. Contratado com prestígio, o meio-campista disputou só o primeiro jogo do Mundial contra o Porto e não saiu mais do banco de reserva nas outras 4 partidas. A situação incomoda o jogador e preocupa a diretoria, que tratou a contratação de Felipe Anderson como um grande feito. A expectativa é de que o segundo semestre possa ser de retomada para o jogador Felipe Anderson, torcedor palmeirense. Realmente o Felipe Anderson decepcionou o torcedor palmeirense, ou é o Abel Ferreira que não sabe trabalhar com esse jogador? Taticamente, como é que eu posso dizer? Como jogador, ainda não deu certo no Palmeiras. É erro do jogador ou erro do treinador? Eu vou duvidar do trabalho do Abel Ferreira, sim, meus amigos palmeirenses. A gente já viu que o Abel Ferreira sempre coloca os jogadores em posições erradas. O Felipe Anderson em um Flamengo, será que jogaria melhor? Será que daria certo? Será que daria certo em outra equipe, mas no Palmeiras nada dá certo, meus amigos palmeirenses? A culpa é do jogador ou do Abel Ferreira por um ótimo jogador. É isso mesmo. O Felipe Anderson é um ótimo jogador, não é um craque, um gênio não, mas é um baita jogador, mas no Palmeiras não consegue jogar. O treinador não consegue fazer esse cara jogar, meus amigos palmeirenses. Não estou passando pano pelo Felipe Anderson não, pelo amor de Deus, porque também era para ele estar se esforçando e jogando bem também. Mas fica a pergunta para o torcedor: é culpa do jogador ou culpa do treinador que não sabe escalar, não sabe fazer um bom jogador dar certo com a camisa do Palmeiras? Quero saber a sua opinião. Agora, olhe bem, torcedores palmeirenses, olhe bem, olhe bem. 536 milhões de reais em contratações nesta temporada 2025. Vitor Roque, 154 milhões de reais. Paulinho, 118 milhões de reais. Ramon Souza, recém-contratado, 89 milhões de reais. Facundo Torres, 71 milhões de reais. Emiliano Martínez, 45 milhões de reais. Micael custou 35 milhões de reais. E o Lucas Evangelista, 24 milhões de reais. E o Bruno Fux foi por empréstimo, torcedor palmeirense, totalizando um valor aí de 536 milhões em contratações na temporada. Palmeiras acertou? Palmeiras trouxe um baita jogador? Pelo nome, pela fama, acho que o Vitor Roque e o Paulinho. Vitor Roque e o Paulinho, pelo nome, acertou sim em contratar esses 2 jogadores. Agora, os restantes do dinheiro foi bem investido em Ramon Souza, ainda não sabemos, que ainda não jogou, Facundo Torres, Emiliano Martínez, Micael, Lucas Evangelista e o empréstimo do Bruno Fux. Será que se tivesse pego toda essa grana e contratado aí 2 baita jogadores, não seria bem melhor? Eu quero saber a sua opinião, torcedor palmeirense. Então, olhe bem, eu trouxe aqui jogadores que chegaram desde a época da era Abel Ferreira. Desde o momento que o Abel Ferreira chegou ao Palmeiras até hoje, meus amigos palmeirenses. Já falei os jogadores desta temporada, que foi o Vitor Roque, Paulinho, Ramon Souza, Facundo Torres, Emiliano Martínez, Micael e Lucas Evangelista e o Bruno Fux. Reforços da temporada 2025. Olhe bem, desde a época, número de reforços anunciado por ano com Abel Ferreira. 2020, 3 contratações. 2021, 7 contratações. 2022, 5 contratações. 2023, 4 contratações. E 2024,
3 contratações, torcedor palmeirense. Posições das contratações com Abel Ferreira foram 8 atacantes, 6 volantes, 3 zagueiros, 2 laterais esquerdos, 2 meia e 1 goleiro, torcedor palmeirense. Algum deu certo no Palmeiras? Vamos saber agora por nomes, um a um, torcedor palmeirense. Vamos lá! Kusevich, lembra do zagueiro Kusevich? Deu certo no Palmeiras? Não deu certo no Palmeiras. Reforço pedido por Abel Ferreira. Alain Pereu, zagueiro, reforço também pedido pelo Abel Ferreira, não deu certo no Palmeiras. Breno Lopes, atacante, fez o gol do bicampeonato, pelo menos deu a glória eterna para o nosso grandioso Palmeiras. Eu bato palmas sim para o Breno Lopes, pelo aquele gol importantíssimo no momento decisivo que deu o título para o Palmeiras. Então, por conta do gol e de alguns gols que ele fez pelo Palmeiras, eu boto aí como uma boa contratação. Lembrando que é um jogador que veio de um time que estava na Série B e fez o gol do bi da Libertadores. Então, o Breno Lopes eu coloco aí como deu certo, porque deu uma Libertadores para nós. Então, positivo no Breno Lopes. Danilo Barbosa, volante, deu certo no Palmeiras? Não deu certo no Palmeiras. Até agora, 4 jogadores e só um deu certo, que foi o Breno Lopes. Vamos lá. Matheus Fernandes, volante, não deu certo no Palmeiras. Jorge, lateral esquerdo, meu pai do céu, quem lembra do Jorge? Que péssima contratação, o cara recebendo R$1 milhão. Foi um contrato aí de 4 anos. Que contratação absurda, torcedor palmeirense. Piquerez, lateral esquerdo, esse deu muito certo. Está no Palmeiras, esse eu bato palmas, meus amigos palmeirenses. Marcelo Lomba, goleiro. Olhe bem, por jogar tão pouco, por tão poucas partidas que ele fez no Palmeiras, na maioria das vezes que ele entrou, ele deu conta do recado. Então, essa eu não vou falar mal sobre o Marcelo Lomba, não, torcedor palmeirense. Vamos lá, e olha essa agora. Rafael Navarro, meus amigos palmeirenses, pelo amor de Deus, que contratação foi essa? E tinha torcedores que ficavam com raiva quando eu falava Rafael Navásia. Esse não deu certo no Palmeiras. Murilo, zagueiro, esse deu certo, esse eu bato palma, torcedor palmeirense. Jailson, volante, pelo amor de Deus, Jailson, volante, meus amigos palmeirenses, olha essa contratação. Merentiel, esse é raro. Esse é raro em mandar embora. A gente viu, do Boca Juniors. Fez 2 gols importantíssimos para o Boca Juniors. Esse foi injustiçado no Palmeiras. Esse merecia ter mais oportunidade no Palmeiras. E o que o Abel Ferreira fez? Mandou o cara embora do Palmeiras, meus amigos palmeirenses. É inacreditável. E detalhe, mandou o Merentiel embora e ficou com o Rafael Navarro. É inacreditável, não é, meus amigos palmeirenses? Flaco Lopes. Deu certo no Palmeiras o Flaco Lopes? Essa eu vou deixar para vocês. Para mim não deu certo ainda não. Mas eu vou deixar para vocês. Para você, o Flaco Lopes deu certo no Palmeiras? Coloca aqui nos comentários. Bruno Tabata, pelo amor de Deus, meus amigos palmeirenses. Esse não deu certo no Palmeiras. Richard Rios, deu muito certo e eu bato palma essa contratação. Arthurzinho, atacante que hoje está no Botafogo. Começou muito bem, depois caiu de rendimento, eu não sei o que acontece. Eu não sei se o Arthur é bom jogador e também não entendo como não deu certo no Palmeiras, meus amigos palmeirenses. Culpa do treinador? A mesma coisa que eu falei do Felipe Anderson, vale para o Arthur também? Coloque a sua opinião. Aníbal Moreno, deu certo, bato palma, caiu de rendimento aí no começo da temporada, mas deu certo. Ótima contratação. Bruno Rodrigues. Mal jogou. Infelizmente, 2 lesões graves no joelho. Será que esse jogador vai dar certo no Palmeiras? Essa foi muito azar, né? Essa foi mais azar
do que incompetência, porque não dava para adivinhar que o jogador ia ter essas duas lesões do joelho, meus amigos palmeirenses. Então eu fico sem opinião sobre o Bruno Rodrigues. E olha essa, Caio Paulista, meus amigos palmeirenses, pelo amor de Deus, tiraram o cara do São Paulo, ofereceram um ótimo salário para o Caio Paulista e trouxeram ele para o Palmeiras. Ainda é jogador do Palmeiras, não está emprestado no Atlético Mineiro, meus amigos palmeirenses. Esse não deu certo no Palmeiras. Lázaro, pelo amor de Lázaro, meus amigos palmeirenses, olha as contratações do Palmeiras, não deu certo também no Palmeiras. Rômulo, meus amigos palmeirenses, Rômulo, a gente achava que ia dar certo no Palmeiras e não deu. Teve poucas oportunidades. A gente achava que também era culpa do Abel. Tá no Ceará e nem joga lá, é banco de reserva, meus amigos palmeirenses. Então, se o Rômulo fosse tão bom como a gente imaginava, ele seria titular absoluto lá no Ceará, meus amigos palmeirenses. Então, olhe bem, vamos lá. Das 22, são 22 contratações, meus amigos palmeirenses. E eu vou contar aqui as que não deu certo. O Cevic não deu certo, Alain Pereu não deu certo, Danilo Barbosa não deu certo, Matheus Fernandes não deu certo, Jorge não deu certo, Pula Piquerez e Pula Marcelo Lomba, Rafael Navarro não deu certo, Jailson não deu certo, Merentiel injustiçado, não vou colocar aqui, Flaco Lopes, uma interrogação no Flaco Lopes, hein? Flaco Lopes, uma interrogação, mas eu não vou colocar aqui. Bruno Tabata não deu certo no Palmeiras. Arthurzinho, a mesma coisa. Quero saber a sua opinião sobre o Arthurzinho, torcedor palmeirense, já faz em 8. Bruno Rodrigues também não vou colocar nesse bolo. Caio Paulista, Lázaro e Romo. São 11. 11 contratações que não deu certo no Palmeiras, meus amigos palmeirenses, de 22. Então quer dizer que 11 deu certo? Não, meus amigos palmeirenses, porque nesses 11 tem o Bruno Rodrigues, tem o Arthurzinho, tem o Merentiel e tem o Flaco Lopes, torcedor palmeirense. Quem mais? Deixa eu ver aqui quem tem mais. Deixa eu ver aqui. Tem o Breno Lopes, que fez o gol, mas também depois não virou esse grande jogador. Então, desses 11, dá para colocar 4. Tira 4, meus amigos palmeirenses. Os que deram certo, vou falar agora para vocês. Breno Lopes, por conta do gol. Piquerez. Marcelo Lomba, mais ou menos. Vamos lá, voltando. Vamos contar de novo. Piquerez. Marcelo Lomba, vou botar Marcelo Lomba. Marcelo Lomba é meus amigos palmeirenses. Breno Lopes, por conta do gol, meus amigos palmeirenses, 3. Vamos lá. Merentiel, não vou colocar, meus amigos palmeirenses, porque mandaram o cara embora. Aníbal Moreno, 5, meus amigos palmeirenses. Vamos lá. Richard Rios, 6. E mais ninguém, meus amigos palmeirenses. E o Murilo, 7. 7, meus amigos palmeirenses, foram de 22 as contratações que deram certo, meus amigos palmeirenses. Então, quero saber a sua opinião sobre todas essas contratações que fizeram desde a chegada de Abel até o momento, meus amigos palmeirenses. Ainda tem as contratações desse ano, hein? Vitor Roque, Paulinho, Ramon Souza, Facundo Torres, Emiliano Martins, Micael e Lucas Evangelista e Bruno Fux. Vamos falar a verdade. Para que contrataram Lucas Evangelista? O Micael dá até também para colocar nesse meio também, meus amigos palmeirenses. O Bruno Fux ainda estou meio em dúvida, mas pelo menos está sendo melhor do que o Micael, torcedor palmeirense. Mas vamos ver no decorrer deste ano, né? Vamos ver no decorrer deste ano. Aí a gente vai ter uma opinião mais formada sobre todos esses jogadores desta temporada e de mais que podem chegar. E vamos ver se eles vão acertar, torcedor palmeirense. Quero saber a sua opinião. Então agora vamos ouvir a voz do torcedor palmeirense.